Terceiro volume da obra. Encontrei-me comigo mesmo racionalmente, o maior acontecimento histórico do mundo. E assim, a vida se tornou irrisória, devido às imaginações dos doentes, que vivem variando por este bosque amargurado, que é o mundo dos agonizantes, dos angustiados, por não se conformarem de maneira alguma que assim seja. Ninguém se conforma em ser assim, imperfeito, cheios de defeitos, e por isso não há ninguém perfeito, e sim imperfeitos e cheios de defeitos por serem doentes. E por serem doentes, vivem variando, e por viverem variando, são inconscientes. E por serem inconscientes, é que estão fora do seu lugar verdadeiro, vivendo assim, inconscientemente, desequilibradamente, neste mundo de sofrimento e calamidades, sem saberem por que de tantas lutas sem fim, à procura do bem, à procura da felicidade, na incerteza de tudo, na incerteza do dia de amanhã. Ninguém sabe se está vivo ou morto, nesta agonia sem fim, nesta vida de aparências, aparentando o que não são, vivendo fantasiados como uns fantasmas na escuridão, aí no escuro e nas trevas, e por isso desconhecidos do porquê assim são, e do porquê o mundo assim é, vivendo igualmente uma parasita da natureza, sem saber explicar o porquê, em agonia permanente, por não dar uma definição do seu verdadeiro ser. Então, aparentemente, julgavam tudo serem, e verdadeiramente nada serem, traidores de si mesmos. Está aí, brilhantemente esclarecido, o porquê de tudo, nas páginas brilhantes do conhecimento da imunização racional. E assim, todos com a sua situação definida, de princípio a fim, todos alegres e satisfeitos por se encontrar com a realidade do seu ser, o porquê de seu ser, a definição do seu ser, por que existiu o seu ser, o porquê da existência do seu ser. Toda esta situação divulgada e definida, o encontro do porquê de sua formação, geração e criação. Então, diz, encontrei-me comigo mesmo, o que eu queria saber, que ninguém nunca pôde me dizer, que ninguém nunca disse e nem podia dizer. E hoje, de posse deste grande tesouro, que é a imunização racional, não tenho palavras para agradecer, porque me faltam recursos no meu saber. Porque a salvação de todos, provada e comprovada, lapidadamente, como aí está, não há palavras que possam atingir tamanha grandiosidade. A grandiosidade é tanta que não há expressão que possa medir a extensão do maior acontecimento histórico da humanidade. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Só isto, não há quem possa medir as palavras congratulatórias, porque se trata da verdadeira salvação de todos, e a verdadeira luz de todos, a verdadeira luz racional, a luz
do nosso mundo de origem, a luz verdadeira do animal racional, que sempre foi conservada em grande mistério, em grande enigma. Aqui no encanto, a origem do animal racional, ninguém nunca pôde descobrir, e muito menos descrever toda esta grandiosidade em mãos de todos, para a felicidade e salvação eterna de todos. O fim deste encanto pavoroso, que não passava de uma casa de loucos, por ser tudo feito de uma natureza deformada, uma natureza que, por ser deformada, não podia ser certa, e sim desregulada. E assim, o mundo está na sua fase, a fase racional. É a fase mais brilhante de sua existência, todos pulando de alegria. O contentamento é geral. A emoção, esta nem se fala, por todos encontrarem e terem a sua situação definida, de uma vez por todas, aí neste encanto. E assim, todos louvando o racional superior, louvando a imunização racional, entoando hinos de glorificação, por encontrarem, conhecerem e saberem a definição deste mundo, deste encanto, e a definição do seu eu, a definição do tu, e a definição de tudo e de todos, por o mundo estar em plena fase racional, a fase de retorno de todos ao seu mundo verdadeiro de origem, de onde saíram, a planície racional. E assim, a satisfação de todos é deslumbrante. O deslumbramento é geral, por estar no mundo a verdadeira salvação de todos, que sempre foi falada, mas nunca encontrada por ninguém. Porque aparências não são verdades. Tudo não passou de um belo sonho ou de uma vaga superstição de inconscientes, que não conheciam o porquê que assim são. Tinham mesmo que assim se manterem com ilusões, superstições. Tinham mesmo que manterem o embuste de si mesmo, porque quem não se conhece é a si mesmo, procurando a verdade das verdades. Dentro do encanto, nunca poderiam encontrar, e por isso nunca souberam de onde vieram, como vieram e para onde vão. Então, tudo isto não passou de um sonho de olhos abertos, sonhando que estavam certos e vendo na mesma hora a contradição de tudo, principiando pelo seu ser, que nunca souberam descrever o porquê do seu ser e o porquê do mundo assim ser e do porquê todos assim serem. Nunca souberam e, por isso, não poderiam conhecer o certo. E assim, todos à procura do certo, até que, enfim, o certo chegou, a imunização racional. Sonhavam de olhos abertos, inconscientemente, que estavam certos, mas viam na mesma hora tanta contradição que acabavam desanimados por não encontrarem a definição certa, as bases reais, para então se basear, e mesmo mostrar e provar o certo e o porquê do certo. Nunca puderam chegar a esta conclusão. Então, tudo isto não passou de um sonho, sonhando que estavam certos, por desconhecerem que eram encantados. E por isso, julgavam que a vida fosse esta mesma, e na mesma hora se contradizendo,
por não suportar o sofrimento atordoante, que sempre foi o maior brilhante do encanto. Todos sofrendo, cada qual de sua maneira e de seu jeito, porque a própria natureza encantada já é uma sofredora e por isso não regula. Está aí o sofrimento da natureza, demonstrado pela desregulagem constante, e está aí o que fazia os efeitos das incertezas. Todos sempre mantendo as incertezas em tudo, porque principiando pela natureza, que não é certa, nem nunca foi certa, e coisa alguma poderia ser certa. E por não ser certo, é que tudo é diferente, todos são desiguais, por ser uma natureza deformada. Então, imperando assim a desregulagem da natureza e a desregulagem de todos. E por isso, tinham que ser livres pensadores pela inconsciência. E assim, um inconsciente não regula, como a natureza é uma natureza inconsciente, porque não regula. Então, filhos de uma natureza que não regula, que não é certa, como é que queriam ser certos? Certos, sim, aparentemente. Hoje é certo, amanhã não. Hoje está certo, amanhã não. Todos aí, dependendo de uma natureza desregulada, tinham que ser desregulados também, por serem feitos por esta natureza que não regula. E assim, ora satisfeitos, ora aborrecidos, ora alegres, ora preocupados, ora cantando, ora chorando, ora enraivecidos, ora aborrecidos. Enfim, uma desregulagem sem limites e gostos de variedades, de tudo, enfim. E assim, hoje, todos certos por encontrarem a definição do encanto, a vida inteira e sem encontrar. E hoje, sem esperar, tão naturalmente, encontram o certo dos certos, a definição do mundo e sua criação, e a definição de todos os seres. E assim, hoje, todos certos, por encontrarem a definição do seu ser e de todos os seres, do porquê do seu ser e do porquê de todos os seres. Então, agora, entrando na fase mais brilhante de todos os tempos, a fase racional, a fase do retorno de todos ao seu mundo verdadeiro de origem, a planície racional, de onde saíram, e agora retornando todos ao seu verdadeiro mundo, para serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, e não deformados deste jeito, como animais racionais, que estavam assim, deste jeito, sem saberem porquê. E hoje, conhecendo, sabendo o porquê, que são animais racionais deformados, e o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, com toda a definição brilhantíssima do seu ser em mãos, e a definição deste encanto, deste mundo, desta natureza desregulada, e sabendo e conhecendo o porquê que tudo isto ficou assim, como tudo isto chegou a este ponto, por que assim ficaram deste jeito, desta maneira. Hoje, sabendo de tudo, conhecendo tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo, e por tudo conhecerem, é que está aí, agora, a fase mais brilhante do mundo, a fase racional,
a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, grandes festejos no mundo inteiro, por a alegria e emoção de todos ser muito grande, por conhecer, por saber e por ver que estão no fim deste mundo, conhecendo o princípio e conhecendo o fim. Então aí, como está aí, provado e comprovado, lapidadamente, baseadamente, o princípio e o fim do mundo. Maior alegria e contentamento nunca houve. Alegria de todos, uma coisa emocionante, por constatarem a veracidade pelas provas exuberantes e pelo esclarecimento brilhante de toda esta formação e antes dela. E assim, está aí o fim do mundo na terra, o fim de todos, o fim. Ninguém nunca esperou semelhante coisa. Abismados, emocionados, sabendo que todos vão voltar para o seu verdadeiro mundo, a planície racional. Vão ser o que eram, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, no seu verdadeiro mundo de origem. Então, maior alegria não pode existir, por saber que este mundo vai se acabar, que este mundo chegou no fim, e tinha que chegar este dia, porque ninguém mais aguentava o sofrimento, que cada vez vem se multiplicando mais, universalmente. O sofrimento atordoante, dia e noite. Ninguém tem sossego, grandes e pequenos. O desequilíbrio é grande. O mundo se tornou um inferno, em que todos sofrem, cada qual de seu jeito, de sua maneira, de sua forma. E assim será o maior espetáculo de todos os tempos, o maior espetáculo universal. O fim deste mundo está aí na terra. Mas um fim tão lindo, não podia existir. É esta fase que o mundo agora entrou, a fase racional, de retorno de todos ao seu mundo de origem, a verdadeira salvação de todos. Então, um fim muito lindo, um fim mais do que lindo, porque é a salvação de todos. Então, os festejos não cessarão de alegria universal, por todos estarem convictos da salvação de todos. Que brilhante satisfação para todos, acabando este grande pesadelo deste corpo de matéria, deste corpo de lama, deste fardo de sofrimento, desta caixa sem garantia. E assim, a satisfação de todos será uma coisa deslumbrante, deslumbrante mesmo, por o fim de todos acabar sendo a salvação de todos, por o fim de todos sendo a salvação de todos. Então, entra o mundo agora na sua fase mais brilhante, mais importante de toda a sua existência, a fase racional, a fase da razão, a fase de retorno de todos ao seu mundo de origem. Vão mudar de um mundo mau para um mundo bom. Vão mudar do inferno, como quem diz, para o céu. E assim, vejam como tudo isto vem chegando aqui para todos tão naturalmente, mas tão naturalmente que parece incrível para os que não conhecem a imunização racional. Mas para os que conhecem, depois que conhecem, então muda o seu ponto de vista, porque quem não conhece é um cego,
não sabe o que diz, muito menos o que faz. E assim, todos de parabéns, todos saindo destas ruínas por meio da imunização racional e seguindo para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. Quanto choro de alegria, todos chorando de alegria. O fim do mundo chegou, o fim da podridão chegou, o fim desta lama chegou, o fim desta vida de aparência chegou. Até que chegou o dia, o fim do mundo chegou, o fim deste sofrimento, o fim de todos os tormentos, o fim de todos os padecimentos, o fim da morte, que agora não morremos mais. Agora vamos mudar deste mundo que nunca foi nosso. Por isso, nós sofríamos muito e depois morríamos. E agora vamos mudar para o nosso mundo verdadeiro, por meio da imunização racional. Estamos na fase racional, a fase que é a estrada para nos levar para a planície racional, o nosso verdadeiro mundo de origem. Então, clamarão todos. Esta é a maior felicidade de todos, a maior felicidade do mundo e de todos no mundo. Esta mudança é necessária, porque não somos daqui, e por não sermos daqui, é que até a própria natureza era contra nós. Até a própria natureza era revoltada contra nós. Tudo aqui era contra nós, por não sermos daqui. A natureza fazia combate, como quem diz: saiam daqui, que vocês não são daqui. Calor de matar, frio de matar, terremotos, faíscas elétricas, enfim, epidemias, tudo de ruim, doenças incuráveis, tudo de ruim. É por isso que a natureza nos combatia, nos vencia, e hoje, todos sabendo o porquê disto. Então, vamos tratar de nos imunizar o mais depressa possível para sairmos deste mundo que não é o nosso, para o nosso mundo verdadeiro, a planície racional. E assim, aqui, todos vivendo de ilusões. Aqui estávamos perdidos, sem saber porquê. E hoje, todos sabendo porquê, pelo conhecimento da imunização racional. E assim, os festejos serão delirantes, de despedida e de alegria, de saírem de um mundo mau para irem para o seu verdadeiro mundo do bem. Está aí a fase mais brilhante do mundo, a mudança de todos os encantados. Então, está aí provado o desencanto. Estavam encantados, sofrendo, amargurados. Desencantou-se, mudou-se, salvou-se. E assim, todos cheios de alegria, a satisfação geral de todos, e todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos abandonando o monstro do elétrico e magnético, o mundo do mal, e por isso, matéria. Sempre sofrendo, um mundo de dores, um mundo de desespero por não serem daí. Se fossem daí, seriam eternos e eram favorecidos por tudo. Não sofriam, não morriam. E por não serem daí, é que sofrem e morrem. É que sofriam e morriam, por não serem planta daí.
A planta, quando não é de um lugar que nasce, acaba morrendo. E assim, a alegria das alegrias, acabando agora as tristezas de todos, todos com ânimo, todos animados, todos alegres, todos satisfeitos, todos felizes por entrar a fase racional na Terra, a fase de retorno de todos ao seu mundo de origem. Todos mudando deste mundo que não pertencem para o seu verdadeiro mundo. E assim, vejam quanto tempo perdido, quanta luta sem proveito, quanto sofrimento sem recompensa, quanta ilusão, vivendo iludidos por não conhecerem e não saberem o porquê que assim são, o porquê que assim eram. E hoje, todos sabendo o porquê que o mundo assim é, e o porquê que todos assim são, de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão. A definição completa deste encanto, e antes dele, e o porquê dele, e o porquê de tudo, e o porquê de todos. Hoje, todos sabendo, todos vendo e todos sentindo os efeitos da imunização racional. Imunizados quer dizer unir-se aos puros da planície racional, ser puro também, voltar ao seu lugar de origem, o seu ninho de origem. E assim, vejam as lutas sem proveito, a inconsciência, o que faziam todos lutarem sem proveito. Qual o proveito destas lutas com tanto sofrimento? Qual o proveito? Nenhum, por não serem daí. Se fossem daí, saberiam descrever o porquê que eram daí. Mas, por não serem daí, é que nunca souberam descrever o porquê que estavam aí, o porquê que estão aí. E assim, vejam como iludidamente viveram sonhando a vida inteira, com as ilusões, com as fantasias. Sabiam que a vida era uma ilusão. Sabiam que um iludido é um perdido. Sabiam que aí estavam perdidos, mas não conheciam nem sabiam a solução e do porquê que estavam perdidos. E hoje, aí, com as soluções todas nas mãos, do porquê deste sonho, do porquê deste fracasso, do porquê deste picadeiro que é o mundo, e os seus habitantes, os representantes, cada qual representando o seu papel, cada qual com o seu modo, com o seu meio, com o seu estilo, com os seus moldes, e não moldar as coisas sob o seu bel prazer, de acordo com o livre-arbítrio que sempre possuíram, dando expansão sem limite à expansão do livre-arbítrio, que fazia com que todos se prejudicassem ainda mais. E assim está o mundo na sua fase verdadeira, a fase racional, a fase da mudança de todos desse mundo encantado para o seu mundo verdadeiro, a planície racional, o outro mundo que deu consequência a este, porque não há efeito sem causa. Se existe estes feitos, é porque existe a causa, que é a planície racional. A causa é a planície racional. É a causa desses feitos que estão aí, deste mundo deformado que está aí. Então, todos de parabéns, todos mais do que glorificados, todos mais do que ricos de glórias, todos felicíssimos para o resto da vida, porque sabem que estão de mudança, estão mudando,
todos lá para cima, para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, por meio da imunização racional. Não é para menos o festejo, não é para menos o contentamento. Então, leiam e releiam sempre para conhecerem o que é imunização racional. Lendo e relendo sempre para sentir o que é imunização racional, para verem a luz racional, a luz do mundo de sua origem, e ficarem iluminados por ela, e receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem para a boa marcha racional. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional. Então, para ver esta luz, é preciso a persistência na leitura, ler e reler sempre, sem perca de tempo, para se imunizarem o mais depressa possível e verem a sua verdadeira luz diante de si, a luz racional. Então, ao entrar agora a fase racional na Terra, a luz racional está aí, iluminando todos, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, a mudança do encanto para o desencanto. Desencanto quer dizer salvou-se, desencantou-se. Encantado, sofrendo amargurado, por desconhecer a origem do seu ser, por desconhecer o porquê que vivem no mundo, sem saber por que vivem. Então, trata-se de um encantado, é aquele que não dá a solução do seu ser, que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Então, trata-se de encantado. Agora, já não são mais encantados, porque está aí o desencanto do mundo e de todos, em mãos de todos. Isto são repetições, que é necessário para muitos, para outros não, porque nem todos são iguais, e é para muitos. É preciso repetir de todas as maneiras e de todas as formas, para poderem interpretar, e para outros não. Mas é preciso que se note que o conhecimento é para os maus interpretadores, e para os bons interpretadores não precisava repetições. Agora, para os maus interpretadores, essas repetições ainda são poucas. Aí no entanto, todos são diferentes. Uns interpretam logo e outros custam a interpretar. E para esses que custam a interpretar, é preciso uma infinidade de explicações diferentes, explicando um conhecimento só de uma porção de formas, de uma porção de maneiras, de modos, porque se não interpretar de um jeito, interpreta de outro. Se não interpretar de uma maneira, interpreta de outra, para chegar à conclusão do bom interpretador. Eu digo assim, porque os bons interpretadores dizem logo: ah, está muito repetido isto. Então, é preciso que eu explique o porquê das repetições, para não haver confusões aos bons interpretadores. E assim está aí, em mãos de todos, a mudança dos encantados para o seu mundo verdadeiro de origem, por meio do conhecimento do desencanto. Está aí o porquê do nome do livro Universo em Desencanto. Desencanto quer dizer mudar. Estava encantado, desencantou-se, mudou, salvou-se. Estava encantado, sofrendo, amargurado, desencantou-se, salvou-se.
desencantou-se daquele sofrimento. E assim está o mundo na sua fase mais brilhante de todos os tempos, a fase racional.